Oi, tudo bem? Aqui é a Thaís e eu não teria uma maneira de começar esse canal, né, uma maneira diferente de começar esse canal, se não fosse contando um testemunho mais recente que aconteceu na minha vida e um dos mais importantes e especiais. Eu ia começar esse canal apenas para gravar alguns vídeos cantando, porque eu amo cantar, né? Falando sobre Deus e cantando, mas Deus quis que começasse diferente. Então eu vou começar esse canal dando as boas-vindas a você e dizendo que espero que a gente se divirta bastante por aqui, que a gente sinta muita presença de Deus, que a gente cante músicas e louvores lindos que tocam o nosso coração, de coisas que a gente está vivendo ou que a gente quer viver. E quero começar então com o testemunho que eu falei agora no início. Eu tenho um filho de 1 ano e 11 meses, o nome dele é Israel, uma criança esperta, inteligente, brincalhona, um fofo. Depois eu vou colocar uma foto dele aqui. Ele é maravilhoso, meu filhinho, né? E na terça-feira passada, ele acordou com febre, né? Então, 4 horas da manhã, mais ou menos, ele tava com 37,5. E aí, como não era uma febre alta, eu mediquei, dei o dipirona. E depois, né, quando ele acordou, dei um banhozinho morno, né? Mais pra frio, assim, né? Tomou um banhozinho morno e levei ele pra escola porque ele não teve mais febre, né? O tempo foi passando, ele não teve mais febre. Quando foram às 2 da tarde, na verdade, a escola me ligou, me chamou e falou: mãe, ele tá com febre, ele tá aqui com 38,5, então vem buscar ele aqui, por favor, que na escola não pode ficar com febre. E eu, muito rapidamente, fui lá, busquei o Israel, fui pra casa da minha mãe com ele, que é perto aqui do meu trabalho, e deixei ele lá, né? Fiquei com ele lá, na verdade, e fiquei trabalhando, fiquei no notebook enquanto ele ficava ali vendo desenho. Ele estava um pouco mais amuadinho por causa da febre, né? Mas fomos cuidando e eu trabalhando ali em paralelo. Por volta de 6 horas, ele acordou de uma sonequinha dele. E ele tava com febre de novo, sabe? Com febre de novo e tal, senti ele quentinho. Falei, deixa eu dar um banho. Quando eu coloquei ele no banho mesmo, gente, ele já teve um desmaio muito rápido, mas teve. Porque eu não tinha colocado sabão, tipo sabonete, shampoo, nada disso que escorregasse no banheiro. E ele já é bem firme. E ele lá, né, a aguinha caindo, do nada, ele sentou no chão com tudo e levantou. Não, e ficou lá falando, dodói, dodói, porque deve ter doído o bumbum dele. Aí eu levantei ele pela mão, falei, filho, você caiu sozinho, caiu de maduro, ainda fiquei brincando com ele, né? Tá tudo bem, filho? Aí ele falou dodói, passou. Aí quando eu desliguei, terminei o banho, levei ele pra cama, gente, foi questão de segundos. Eu fui pegar a fralda no cômodo da sala e fui colocar no quarto pra trocar ele. No que eu voltei com a fralda, ele simplesmente estava deitado na minha frente. É uma cena horrível. Ele estava deitado na minha frente, com o olhinho, tipo, estatalado, assim, grande, arregalado e ruim, tipo assim, e travado. Não mexia nada, estava completamente mole, completamente amolecido, o corpo, tipo, desfalecido. Quando eu vi aquela situação, eu comecei a falar com ele, falei, Israel, Israel, volta, Israel, Israel. Eu comecei a puxar, levantei ele. Gente, foi tão desesperador. E eu comecei a gritar, chamei minha mãe e fiquei, mãe, liga pro Diego, o Diego é meu marido. E eu, liga pro Diego, mãe. E a gente desesperada começou a gritar, a gente começou a ficar desesperada, tentar fazer ele voltar. A minha mãe começou a tentar fazer respiração boca a boca. Eu tentei fazer algumas coisas também, eu nem sabia que eu tava tentando fazer, porque manobra não adiantaria porque ele não tava engasgado. Então a gente ficou desesperado. E eu só conseguia clamar a misericórdia de Deus. Eu só conseguia pedir, Deus, por favor, não leva o meu filho. Não leva o meu filho, por favor, meu Deus. E eu começava a clamar, comecei a gritar, comecei a clamar, comecei a gritar. Meu pai tava lá também. Aí a gente desesperado, eu só coloquei a calça nele, não coloquei nem a fralda. E enrolei ele na toalha e saí correndo com ele pelos corredores. Gente,
Eu saí por aqueles corredores do prédio da minha mãe, esperando o elevador. E eu entrei naquele elevador, eu comecei a gritar, eu clamava: Deus, tem misericórdia, sopra o teu fôlego de vida, não deixa meu filho morrer. E nisso, gente, com a boca roxa, ele sem reação, ele não respondia, eu não sabia se ele estava respirando. Eu tentava colocar a mão, mas eu também estava tão agitada que eu não conseguia sentir se ele estava respirando direito. Ele estava mole, totalmente desacordado no meu braço. E aí, quando a gente chegou lá embaixo, ainda tinha umas escadas para descer para ir pro estacionamento. E quando a gente chegou no estacionamento, umas 3, 4 pessoas estavam lá. E aí elas começaram a ver o nosso desespero. Aí uma menina pegou, tentou fazer manobra, tentou fazer algumas outras coisas e ele não acordava e nada dava certo. E como a gente estava muito atordoado com tudo aquilo, a gente não conseguia nem entrar no carro do meu pai. Aí o chaveiro, que eu nem sabia que era um chaveiro do prédio, que estava lá, ele me chamou, ele falou: entra aqui, ele gritando para eu entrar no carro dele. E eu nem pensei, já fui lá, entrei com o Israel no carro dele e aí ele foi furando todos os pares, buzinando, falando para as pessoas darem licença lá no trânsito até chegar no hospital mais próximo. E o caminho inteiro, gente, foi uma eternidade em que eu não sentia, eu não via uma reação do meu filho, mas eu sabia que ele estava respirando porque eu coloquei o dedo na boca dele e deixei o dedo lá. Ele foi mordendo o meu dedo, não vai dar pra ver a marca agora, mas o meu dedo ficou, ó, tem um pouquinho de marca aqui, e o meu dedo ficou, olha a diferença de um dedo pro outro. Esse dedo tá todo esquisito, e aqui com a marca, porque ele foi mordendo o meu dedo o caminho inteiro. Então eu fiquei mais aliviada, falei: ele tá mordendo, ele tá respirando. Só que mesmo assim, gente, eu clamava a Deus, eu clamei tanto a Deus, eu gritava no carro, falava: Deus, o Senhor ressuscitou Lázaro, ressuscita meu filho, dá um sopro de vida pro meu filho, ressuscita o meu filho, traz ele de novo à vida, Senhor, não deixa ele morrer, ele foi criado para tua glória, não deixa ele morrer, não deixa ele morrer. E enquanto isso eu ia clamando, eu ia pedindo pela misericórdia de Deus, eu ia pedindo para Deus cuidar dele, para Deus fazer o possível, para Deus colocar uma equipe preparada no hospital. E aí eu cheguei naquele hospital, o moço chegou buzinando, chegou fazendo barulho, buzinando, e eu desci daquele carro correndo, desesperada e gritando: por favor, alguém salva meu filho. E eu chorava, eu gritava, eu pedia ajuda. E as pessoas foram dando licença e nós fomos atendidos. Aí os enfermeiros pegaram Israel, levaram ele para uma sala, eu não pude ficar lá dentro com ele. E enquanto eu estive lá fora, eu fui clamando a Deus, eu fui orando, falando: Deus, por favor, sopra a vida sobre o meu filho. E nisso, eu vou ter que abrir um parêntese aqui para falar para vocês algumas coisas. No sábado anterior, que isso tudo foi na terça, eu fui falar com umas mulheres da igreja e eu fui pregar sobre coragem. E eu preguei sobre como vencer o medo, inspirado na vida de Davi. E lá, gente, eu lembrei, sabe, fui lembrando de todas as palavras que eu mesma tinha pregado para aquelas amigas, para aquelas mulheres. E outro parêntese, pouco antes dele ter essa crise, de acontecer tudo isso, que eu vou explicar o que foi, eu senti uma angústia muito grande. Antes de tudo isso acontecer, ainda na casa da minha mãe, enquanto eu trabalhava. E eu parei tudo e fui no quarto dela e eu ajoelhei. E eu comecei a clamar a Deus. Eu comecei a orar. Falei: Deus, eu não sei o que é essa angústia, mas o Senhor sabe. Então, Senhor, tira esse medo. Eu não sei do que é esse medo que eu estou sentindo, mas eu sei que é algum medo. E eu fui lembrando dos tópicos da palavra que eu preguei no sábado. Fui lembrando desses tópicos da palavra e fui pedindo para Deus colocar isso no meu coração. Falo: Deus, eu quero vencer o medo, eu quero confiar em Ti, eu quero ser obediente, eu quero ter a minha identidade firmada no Senhor, eu quero me lembrar dos Seus feitos antigos. Eu fui lembrando de cada ponto da pregação do sábado. E aí, quando eu estava voltando para o hospital, né? Eu fui para o hospital e estava naquela situação esperando ter alguma notícia dele. Eu só sabia lembrar daquelas palavras e comecei a lembrar de louvores também que falavam sobre vida, sobre profetizar vida. E foi isso que aconteceu. Depois disso, uma moça veio, olhou no meu olho e falou assim: fica calma, mãezinha, Deus está cuidando do seu filho, ele vai ficar bem, vai dar tudo certo. E eu abracei aquela mulher. Eu abracei ela, eu criei, falei: eu creio que Deus tem poder para fazer isso na vida do meu filho.
Depois disso, uma outra mulher veio me perguntar, né? Eu acho que pessoas mais curiosas mesmo, querendo saber o que estava acontecendo. E eu contei muito resumidamente para ele, já pedi um celular emprestado para ligar para minha família, para ligar para o meu marido, para avisar todo mundo. E foi isso que eu fiz, eu avisei todo mundo do que tinha acontecido. Avisei o Diego e pedi para ele avisar todo mundo. E aí, então, as enfermeiras me chamam lá naquela sala, em que foram atender meu filho como emergência. E ele me chama, ele fica, mamãe, mamãe, mamãe. E eu olhando pra ele, gente. E oi, filho, eu tô aqui tentando acalmá-lo, né? Respirei fundo, tentei acalmá-lo. E aí, ele falava mamãe e parecia que ele não tava me vendo, mas eu acho que é porque ele tava acordando aí, o olho dele tava aberto, mas eu acho que ele não tava vendo direito. E eu já comecei a ficar com outro medo. Eu falei, meu Deus, ele vai ficar cego, o que tá acontecendo? Ele não tá me enxergando. E aquele desespero, aquele desespero, aquele desespero. E aí, então, ele começa a me ver, aí eu faço assim com a mãozinha, eu pego na mão dele, ele começou a se acalmar um pouco mais, e aí a enfermeira me falou, mãe, isso foi uma crise convulsiva, muito possivelmente por causa da febre, e ele teve convulsão devido à febre. Eu falei, mas a febre não foi alta para ele ter convulsão. Aí ela, olha, não importa o quanto, né, quão alta é a febre. Em algumas crianças vai ter convulsão mesmo assim, vão ter convulsão mesmo assim, com a febre baixa, outras com a febre alta. Beleza. E aí começou, irmãos, o tempo da espera, né? Da gente ficar naquele hospital, esperar. Aí depois nós fomos transferidos para pediatria, porque ali não tinha um local, né, um centro pediátrico para poder atender meu filho. Nós fomos para uma pediatria em outro hospital de ambulância. E lá ficamos. Ele teve febre mais algumas vezes, né? Mas ele não teve mais convulsão. E o tempo todo que eu estive com ele, né? Durante os exames, exame de sangue, exame de urina, os irmãos estiveram comigo em oração. Então aqui eu já quero deixar mais um ponto para vocês, além de confiar em Deus, além de se lembrar das palavras deles, de, cara, pedir ajuda, sabe? Dizer para os irmãos, ó, eu tô passando por isso, me ajuda em oração, sozinho eu não tô conseguindo. E naquele momento, irmãos, eu não tinha força sozinha, mas eu mesmo assim eu estava clamando, eu estava buscando, mas eu sei que com a oração dos irmãos que estavam comigo ali, eu pude receber o milagre de Deus. Primeiro que quem é mãe aqui, quem é pai sabe que é muito difícil para uma criança que usa fralda, que não faz xixi sozinha, fazer exame de urina, fazer coleta de urina. Eles colocam um coletor na parte íntima da criança e ela tem que fazer xixi lá. Mas o que acontece? Às vezes a criança se mexe, o xixi é feito fora da fralda, vaza, e não dá para fazer, e tem que ficar colocando vários coletores de novo, e dá muito trabalho. O Israel, olha só o milagre de Deus, mesmo sem colocar, sem tomar água, porque ele estava sem tomar líquidos, ele conseguiu fazer xixi naquele coletor, e foi tanto xixi que vazou para uma fralda, e uma fralda geriátrica que ele estava usando, porque eu usei uma fralda do hospital, eu não levei fralda para ele, porque eu saí em desespero. Então até isso aconteceu, até nisso Deus foi bondoso. Então Deus ouviu as orações dos irmãos, Deus ouviu as minhas orações, o nosso clamor em conjunto, e o Israel fez xixi, conseguiu coletar a urina dele, conseguiu coletar o sangue, conseguiu ir dando o medicamento que precisava para baixar a febre, né? E mesmo ele se mexendo, né? Eu poderia ter tirado o acesso do bracinho dele, ter que furar várias vezes, mas não foi necessário. Então em tudo isso eu vi o cuidado de Deus, eu vi a graça de Deus. E enquanto eu estava no hospital esperando com ele os resultados dos exames, cuidando dele, e ele um pouquinho mais amuado, chorando, parava de chorar um pouquinho e eu cantava no ouvido dele, e eu profetizava vida sobre ele. E aí, irmãos, eu fui lembrando de um louvor que Deus me deu há muito tempo, já tem mais de 2 anos, e que no próprio sábado eu senti no meu coração, também naquela pregação para as mulheres, de cantar aquele louvor. E o refrão dele, ele diz assim: vida sobre os ossos secos, vida onde não há esperança, no abismo em que eu não vejo mais saída, porque o Senhor mandou, eu profetizo vida. E eu fui cantando aquilo, vida, vida, eu profetizo vida, profetizo saúde, profetizo fôlego de vida, febre abaixada, e fui falando, irmãos, eu fui clamando, eu não me importava com quem estava ali ao redor, eu cantava para ele baixinho, eu orava baixinho, eu ia orando,
sem me importar com as pessoas ao redor, sem me importar com nada. Eu só queria que o meu filho fosse curado, que o meu filho tivesse a saúde restabelecida. E foi isso que foi acontecendo, irmãos. O tempo foi passando, o resultado dos exames saíram, fomos atendidos e a médica disse: olha, muito provavelmente é algo viral, então vocês podem voltar para casa, fiquem em observação e as 24 horas seguintes vão ser muito importantes para vocês. Vocês vão precisar observar, porque se ele tiver crise convulsiva de novo dentro desse período das 24 horas, aí vai ser mais preocupante, vocês vão ter que voltar aqui na emergência. Então foi isso que nós fizemos. No dia seguinte não trabalhei, fiquei com ele, né? E fiquei observando, e foi um dia em que eu fiquei orando, fiquei brincando bastante com ele, dando atenção para ele curar, ser sarado rápido. E o que aconteceu, irmãos? Foi chegando próximo das 24 horas, aí minha carne gritou, a incredulidade veio, porque já estava chegando. Eu falei, meu Deus, e se ele tiver essa convulsão, e se for algo sério? E aí eu já comecei a chorar, já comecei a ficar triste, angustiada, comecei a ficar mal, e meu pai e minha mãe estavam lá em casa, meu marido, e eu falei pra eles, gente, eu não tô aguentando, eu tô com medo do Israel ter essa crise de novo. Daí eles me fortaleceram, falaram, não, em nome de Jesus não vai acontecer de novo, fica firme. E aí eu chorei, eu orei, clamei a Deus, falei, Deus, eu creio em Ti, me perdoa, eu não tô aguentando, mas eu creio que o Senhor vai fazer esse milagre completo na vida do Israel. Irmãos, as 24 horas seguintes se passaram e ele não teve essa crise convulsiva. Isso foi na terça. Hoje já é segunda-feira da semana seguinte, ele não teve mais nenhuma crise. As febres que ele teve nos outros dias foram febres mais baixas que a gente controlou com o remédio. Estamos dando antibiótico, né, para que ele fique curado ali da infecção que ele teve nas vias superiores. E hoje foi mais um dia de confiar em Deus, porque eu levei ele para a escola, né? Ele voltou às aulas hoje. E mais uma vez eu tive que colocar minha fé em ação, tive que crer, que confiar que ia dar tudo certo, que mesmo sem a minha presença lá, iam cuidar bem dele, que ele estaria guardado, protegido. E é nisso que eu estou crendo, irmãos. Então eu estou te contando algo hoje que eu ainda estou vivendo, um dia de cada vez, rompendo em fé, confiando que o meu Deus, o seu Deus, Ele tem poder. Ele não é o Deus de ontem, Ele é o Deus de hoje também. E Ele é o Deus de eternamente, que para sempre vai fazer milagres, para sempre vai restaurar, renovar. E é nesse Deus que eu creio e que eu te convido a crer nesse dia, em nome de Jesus. Então, continua aqui se você quiser, né, que a gente vá compartilhando do dia a dia, principalmente, né, compartilhando louvores que Deus for colocando no meu coração, que é isso que eu amo fazer. E te agradeço por ficar até aqui. Se você foi edificado, abençoado de alguma forma, compartilhe esse testemunho com pessoas próximas a você e creia que Deus é o Deus de vida e Ele sopra hoje vida sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus amigos e aqueles que precisam de vida. É isso. Obrigada e até a próxima.